Na, 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 na. Jorge Jesus. Diz que a torcida do Flamengo agora está cantando isso quando acabam os jogos no Maracanã e ela canta na, 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 Jesus. Pô, Jorge Jesus, Beatles, tá tudo a ver comigo, né? E aí, pessoal, tô voltando aqui hoje com o nosso post. Eu sei que essa semana eu não fiz o post da segunda nem da quarta, né? Não fiz o Mano Jorge, não fiz o Solucionático, eu tô chegando hoje na sexta-feira, mas eu tenho uma desculpa muito boa. É porque hoje, sexta-feira, 15 de novembro, é meu aniversário. Pô, então tô aproveitando para fazer o sexto especial, um post hoje que junta então alguma coisa para falar sobre futebol, sobre soluções de criatividade, inovação, que é o post da quarta-feira, com o da sexta-feira, hoje celebrando mais um ano de vida. Obrigado por todas as mensagens que eu recebi. E é um dia também muito interessantemente especial. Já vamos começar aqui o nosso post, porque por coincidência, ou não, é aniversário do Flamengo também, né? O Flamengo que é de 1895, a data oficial de fundação é 15 de novembro, é meu aniversário também. Então hoje essa conjunção toda aqui acontecendo. Vamos falar sobre futebol, sobre inovação, sobre alegria, felicidade. E aí eu queria então aproveitar para dizer um negócio sensacional que aconteceu na semana passada, que foi a Semana de Inovação que a gente fez aqui em Brasília e teve para o seu fechamento na última quinta-feira, na semana passada, a palestra do Yuval Harari, aquele grande escritor, filósofo, historiador israelense que está conquistando as pessoas aí pelo mundo com as suas ideias, e ele fez uma palestra simplesmente sensacional e que lá, pelo meio da palestra, já chegando no fim, ele faz uma discussão muito interessante falando sobre globalistas e nacionalistas e dizendo que aparentemente irreconciliáveis essas duas ideias, elas na verdade têm tudo a ver. E ele dá um exemplo do futebol, aí vamos chegar então no nosso assunto, no nosso post. Ele fala então que as pessoas hoje estão muito preocupadas em se posicionar, se elas são nacionalistas, aquele nacionalismo extremo que está acontecendo pelo mundo, de pessoas que são e líderes políticos avessos aos estrangeiros, protecionistas ao excesso, né, e aí de uma forma distorcida, ou aquelas pessoas que são globalistas, por outro lado, então que seriam aquelas que abrem as fronteiras dos seus países de qualquer maneira, e muitas vezes ao fazer isso acabam não cuidando da sua população, e causando problemas econômicos. E ele diz então que essas duas ideias elas são mal compreendidas, que não teria a necessidade da gente fazer essa dicotomia desse jeito. A gente pode ser nacionalista no sentido de preservar a cultura, os nossos valores como nação, como povo, em todas as nações do mundo, e ao mesmo tempo ser globalista no sentido de estar se integrando, utilizando as melhores práticas, tecnologias que estão disponíveis a todos e fazendo um crescimento que seja um crescimento de certa forma amoroso, que cuide das pessoas, que cuide dos cidadãos dos seus países, que formem até blocos para cuidar dos próprios cidadãos, para ter mais força de fazer essa negociação com as outras nações, porque frente ao grande avanço tecnológico, que é o único, que nunca teve essa velocidade em toda a história da humanidade, a gente tem que tomar alguns cuidados para se proteger e poder evoluir como humanidade. Uma palestra sensacional e aí muito bacana, falando sobre futebol, o exemplo que ele dá é justamente esse. Ele fala, quer ver um exemplo de nacionalismo e globalismo acontecendo junto? A Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, as nações estão lá lutando pelos seus valores mais caros, com aquele sentido de unidade, os jogadores fazendo parte e as torcidas, né, fazendo parte dos seus países, das suas nações, tendo aquele sentimento nacional bem forte e, ao mesmo tempo, tomam decisões globais, no sentido de, por exemplo, não utilizarem doping, para não fazer com que o caráter esportivo do evento, da Copa do Mundo, seja maculado e que ao invés de você ter uma competição esportiva, você passe a ter uma competição bioquímica entre laboratórios que fazem as drogas mais efetivas para a melhoria do desempenho, né? Então ele fala assim, isso é um bom exemplo, vocês aqui no Brasil que gostam tanto de futebol, para entender como globalismo e nacionalismo podem e devem andar juntos para esses novos tempos, tá bom? Então essa é a ideia principal. Eu gostaria então de falar aqui de futebol, de inovação, de alegria, de felicidade nesse 15 de novembro de 2019, deixando essa dica, Yuval Noah Harari. Vejam tudo que vocês puderem dele, vejam essa palestra dele, procurem no YouTube, da Semana de Inovação aqui em Brasília na semana passada, que foi simplesmente fantástica. E mais um caso também muito interessante que aconteceu nessa semana, foi que no último domingo a gente estava almoçando aqui em casa e de repente a gente recebeu uma ligação da professora de chinês dos meus filhos, falando, olha, a delegação chinesa, o presidente está vindo para a reunião dos BRICS aqui à cidade e a equipe da televisão oficial da maior cadeia de TV lá da China gostaria de fazer uma matéria com seus filhos, deles falando chinês, porque a gente comentou que eles fazem aula de chinês, tudo já há bastante tempo, e também, se fosse possível, falar um pouco da cultura brasileira, principalmente do
Futebol, porque os chineses são apaixonados pelo futebol brasileiro. Para resumir a história, a equipe veio aqui, se maravilhou com os meninos, bateu papo comigo, com a Cláudia também, e gostaram da semelhança que eu tenho com o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. A final da Libertadores está chegando aí, hein, Jesus? Segura a onda, rapaz! E aí acabou que nós fizemos uma matéria, foi muito legal, então de repente recebi aqui a turma da TV chinesa e eu falei para eles assim, olha, tudo bem, vocês acharem legal o futebol, me acharem parecido com o Jorge Jesus, mas então faz o seguinte, abre as portas para mim lá, quem sabe a gente não vai ensinar futebol para a chinesada, hein? Tá bom, pessoal? Muito bom feriado para vocês, uma boa semana. Semana que vem a gente volta ao ritmo. Segunda-feira, futebol. Quarta-feira, inovação e criatividade. Sexta-feira, miscelânea. Tamo aí. Vai lá em Bruno Palvarini no YouTube ou na minha página, brunopalvarini.com e curte, avisa para os seus amigos. Bom, você sabe o que fazer, né? Você sabe mais do que ninguém. Vamos lá. Na, 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 na. Jesus.